Então, continuando. Aí faltaram 2 personagens aí da nossa história do Brasil para a gente falar da semana passada. Bom, então, João da Cruz de Souza. Ele nasceu em Nossa Senhora do Desterro, em Santa Catarina. Ai, eu apertei, agora foi, ó, na hora que é para ir. Eu apertei sem querer. Pronto. Faz favor de me obedecer, hein, controle. Bom, ele nasceu então em Santa Catarina em 24 de novembro de 1861 e faleceu em Curral Novo, em Minas Gerais, em 19 de março de 1898. Ele era filho de escravos alforriados. O pai dele era o Guilherme da Cruz, que era mestre pedreiro, e a mãe dele era Carolina Eva da Conceição. Desde pequeno, ele recebeu a tutela e uma educação refinada de seu ex-senhor, que era os pais dele eram escravos desse senhor, que era um marechal Guilherme Xavier de Souza, e ele alforriou os pais dele e, consequentemente, ele aqui já nasceu já liberto. Mas o marechal e a sua esposa cuidaram dele. Inclusive, esse Souza que ele carrega aqui no nome é do marechal. Tá? O Cruz é do pai e o marechal é dele. Ele assumiu, ele adotou o nome da família Souza. A esposa desse Guilherme Xavier de Souza, ela não tinha filhos. Então, ela meio que o adotou. Ela cuidou da educação dele como se ele fosse um filho para ela. Tá? Não fui eu. A esposa do Marechal Guilherme era a dona Clarinda Fagundes Xavier de Souza, que não tinha filhos e passou a proteger e cuidar da educação de João. Ele aprendeu francês, latim e grego, além de ter sido discípulo do alemão Fritz Miller, com quem aprendeu matemática e ciências naturais. Então, ele teve uma educação primorosa. Ele foi um poeta brasileiro que deram a ele o codinome de Dante Negro ou Cisne Negro. E é um dos principais representantes do simbolismo no Brasil, que é um movimento literário. Tá? Então, mais um caso aí que se destacou na nossa história. Tá? E o outro, que acho que vocês devem já ter ouvido falar, é Afonso Henriques de Lima Barreto, que todo mundo conhece como Lima Barreto. Tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro, 13 de maio de 1881, e faleceu também no Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1922. Ele foi um jornalista e escritor brasileiro. Era filho de João Henriques de Lima Barreto, que era filho de uma antiga escrava e de um madeireiro português. E de Amália Augusta, também filha de escrava e agregada da família Pereira Carvalho. Então, ele era neto de escravos. Tá? A mãe dele foi educada com esmero, sendo professora de 1ª a 4ª série. Então, a mãe dele, filha de uma escrava, era professora. Tá? Ela faleceu quando ele tinha apenas 6 anos. E aí, o João Henrique, o pai, trabalhou muito para sustentar os 4 filhos do casal. E aí, além de cuidar dos filhos, ele tinha que sustentá-los. Tá? João Henriques era monarquista, ligado ao Visconde de Ouro Preto, que era o padrinho do Lima Barreto. Então, o Visconde de Ouro Preto era o padrinho do Lima Barreto. Tá? Olá. Esse controle está de mal comigo hoje. Pronto. Ele escreveu em várias revistas e em 1911 ele publicou um romance que acho que todo mundo aqui já deve ter lido na escola, já ouviu falar, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não conhece? Foi ele que escreveu. Tá? Então, a gente finaliza aqui várias personalidades negras do nosso Brasil que, mesmo no período de escravidão, se destacaram e conseguiram deixar o seu legado, conseguiram deixar a sua marca aqui no Brasil. Tá? Então, a gente vê que, como a gente viu a semana passada, tinham
os excessos, tinham aqueles senhores de escravos que eram ruins, sim, que maltratavam, que judiavam, mas tinham outros que não. Então aqui a gente tem até 2 exemplos. Tanto a mãe dele foi criada aí pela família, quanto do Cruz e Souza, que também ele foi criado como sendo o filho do casal. Tá? Então, ou seja, tinha exceções aí, né? Às vezes não é bem daquele jeito como a gente vê, que foi tudo, só teve coisa ruim. Não, teve coisa boa também, tá bom? Terminamos esse capítulo e aí vamos passar para o 8º capítulo, a invasão holandesa. Então, como passaram algumas semanas, né, que a gente demorou um pouco aí nesse capítulo anterior, vamos relembrar. Vocês lembram que lá em Portugal, o que tinha acontecido? O Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, ele desapareceu lá no norte da África no meio de uma batalha. Lembram? E aí ele não tinha deixado filhos, não tinha deixado herdeiros. Então quem assumiu o trono foi o seu tio, que era bispo, deixou, né, largou a carreira na igreja para assumir o trono. E aí ele ficou, que era o tio dele, que era o Dom Henrique, passou a ser rei de Portugal até que ele faleceu em 1580. A partir daí, como não tinham herdeiros diretos do trono, Portugal acabou, alguns, né, falaram, eu vou ser, e aí o Filipe, o rei Filipe da Espanha, que era o Filipe II, conquista Portugal e acaba sendo o rei Filipe I de Portugal. Filipe II da Espanha e Filipe I de Portugal. Tá? Esse primeiro e segundo é de acordo com os reis que já tiveram esse nome. Então não tinha tido nenhum rei Filipe em Portugal, por isso que ele era Filipe I em Portugal, e na Espanha ele era o segundo rei com o nome de Filipe, por isso Filipe II. Tá? E aí foi passando para os filhos dele, tá bom? Mas vamos ficar aqui por enquanto nesta parte. Isso aqui foi só para a gente relembrar o que a gente tinha visto algumas semanas atrás. E aí, então, Portugal vai ficar sob o domínio espanhol até 1640, tá? Então, são 60 anos que Portugal fica sob o domínio da Espanha. E aí, o que aconteceu nesse período? Portugal tinha uma boa relação comercial com os holandeses, tá? Mas a Espanha não. Então, o que aconteceu? O Brasil era de quem? Pertencia a Portugal. Então, estava tudo beleza. Os holandeses tinham um comércio aqui de açúcar. O Brasil comercializava, os portugueses, né, que estavam aqui, e com o aval da coroa portuguesa, comercializavam o açúcar produzido aqui no Brasil com a Holanda. Só que aí a Espanha passou a governar o Brasil, certo? Porque se o rei da Espanha passou a governar Portugal, o Brasil pertencia a Portugal, logo o Brasil estava pertencendo à Espanha nesse período, certo? E por um lado que a gente viu foi bom, porque facilitou a entrada dos bandeirantes para o sertão, porque aquela região pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Então, já que tudo pertencia a um país só ali, Portugal e Espanha, então eles puderam ir. Então, por um lado, foi bom. Porém, para os holandeses, isso não foi bom. Porque os holandeses tinham boas relações com Portugal, mas estavam em guerra com a Espanha. Então, aquele comércio que estava tendo, acabou. Tá? Quando houve a união de Portugal e Espanha, os portos comerciais foram fechados. E a Holanda resolveu fazer o quê? Atacar o Nordeste brasileiro para garantir o controle sobre a produção do açúcar. Feito aqui. Então, eles falaram, tá bom, a gente não pode mais ter esse comércio, então a gente vai lá, vai atacar e vai tomar conta do negócio. Tá? Os holandeses escolheram um lugar específico, que era lucrativo. Roubaram e bloquearam a produção de açúcar no Brasil. Então, eles se apropriaram ali da produção. E também pontos de comércio de escravos no continente africano. Então, isso é a parte
histórica. Isso foi o que aconteceu. A Holanda veio invadir o Brasil por conta... Vocês vejam como um acontecimento leva a outro, né? Então, assim, se não tivesse tido esse problema em Portugal, o rei Dom Sebastião não tivesse sumido, continuasse no trono, tivesse filhos e seus herdeiros continuassem como reis, a Espanha não tinha controlado Portugal durante esse período e os holandeses não tinham vindo para cá. Então, vejam como um fato desencadeia outros, tá? Então, esse é o contexto histórico. Aí, como Humberto começa esse capítulo? Humberto inicia o capítulo contando que, além dos negros, os indígenas também passavam por sacrifícios. Então, não eram só os negros que eram escravizados. Os brancos, os portugueses, queriam também escravizar os índios. Ele fala assim, ó. As entradas pelo sertão, com o fito de escravizar os selvagens e indefesos, se realizavam naquele tempo em todos os recantos. E quando os mamelucos, quem eram os mamelucos? Os filhos de brancos e índios. Tá? E quando os mamelucos guiadores não convenciam os naturais de que deviam acompanhá-los às cidades mais próximas, para que as caçadas humanas se verificassem com pleno êxito, as cenas de selvageria nodoavam a floresta virgem, enchendo de pavor os caminhos atapetados de cadáveres e de sangue coagulado. Então, esses grupos que iam entrando, né, para mais o interior do Brasil, para o sertão do Brasil, eles faziam o quê? Eles queriam pegar esses índios e impor a eles o estilo de vida que eles estavam acostumados. E queriam também que eles trabalhassem para eles. Tá? Então, eles levavam mamelucos, que eram filhos de portugueses e índios, né? A junção entre portugueses e índios. Levavam por quê? Como esses mamelucos eram metade indígenas, o que eles achavam? Eles vão convencer o povo indígena a vir com a gente, né? A ter essa civilização que eles queriam. E aí, alguns se convenciam e aceitavam. Outras tribos não aceitavam. E aí, quando não aceitava, o Humberto coloca aqui pra gente que, então, realmente havia lutas, brigas, e eram obrigados, muitas vezes, aí. Muitos morriam nessas batalhas aí, tá? Humberto relata que os jesuítas eram os que mais sofriam, angustiados por não serem ouvidos pelos colonos. Os jesuítas, a gente viu, eram aquele grupo de espíritos que, quando Ismael falou, gente, quem quer ir lá reencarnar para ajudar, eles falaram, nós vamos. Então, os jesuítas tinham uma noção, né, do evangelho. Eles realmente tinham, inconscientemente, sabiam da missão deles, que era vir ajudar nesse processo todo aí da descoberta do Brasil, da civilização do Brasil. Então, quando eles falavam, gente, não pode matar os índios, né? Não pode matar o amiguinho. Temos que ser amigos, somos irmãos em Cristo. E eles não eram ouvidos, eles sentiam muita angústia. Eles sentiam assim, porque inconscientemente eles sabiam que era essa a missão deles. E quando eles não eram ouvidos, eles ficavam angustiados porque, tipo, não estou cumprindo a minha missão. Né? Então, a gente vê que era Jesus, Espírito puro, Espírito perfeito, né? O único que veio aqui para a Terra, o único Espírito perfeito que veio para a Terra, ele não tem um momento de angústia quando Jesus vê que fala, poxa, né, não estão me ouvindo, não estão, né, as pessoas não estão aproveitando como deveriam. Então, e Jesus era um Espírito puro. Sabia que isso ia acontecer e, mesmo assim, em alguns momentos ele se angustiou. Imagine, então, esses jesuítas, que não eram espíritos puros, já eram espíritos mais elevados, mas não eram puros. Então, eles também ficavam o quê? Angustiados em não serem ouvidos. Quando os índios eram maltratados, quando os índios eram sequestrados, eles ficavam assim, gente, não pode fazer isso. E os jesuítas eram os que mais defendiam os indígenas. Tá? E aí Humberto conta assim, ó, a alma simples dos naturais se mostrava maleável aos seus ensinamentos. Então, os índios ouviam os jesuítas. Lógico que não eram todos, a gente já viu que tinham aqueles índios que também não ouviam.
que, né, cometiam atos também que não eram legais. Inclusive, comer os seus inimigos. Então, eles também, né, não eram todos que ouviam, mas a maioria aceitava os ensinamentos dos jesuítas. Aos seus apelos, aproximavam-se dos núcleos de civilização. Anchieta e quase todos os outros missionários das selvas brasileiras sustentaram demoradas lutas defendendo os indígenas fraternos. Por quê? Quando se conversava com a maioria dos indígenas e tentava explicar para eles, passar os ensinamentos do evangelho e tudo, a maioria aceitava, né? Porque eles eram pacíficos. Mas nem sempre os brancos tinham a paciência devida para fazer isso da forma como deveria. E aí isso acabava acontecendo aí muitas tragédias. O que os portugueses queriam? Os portugueses queriam conduzir os indígenas para serem aldeados. Inclusive, no livro ele usa a expressão descer o índio. O que é descer o índio? É esse aldeamento. O que era o aldeamento? Aldeamento era colocar os índios em aldeias, tá? Nessas aldeias, eles iriam receber os ensinamentos da fé cristã através dos jesuítas e os brancos queriam que eles trabalhassem. Só que os brancos queriam que eles trabalhassem do jeito que os brancos trabalham, não do jeito que os índios estavam acostumados a trabalhar. Que os índios têm, eles produzem o seu alimento, eles caçam, eles vão. Mas tá bom, eles não tinham aquela coisa de vamos acumular, vamos juntar, vamos produzir para vender. Não, os índios produziam para o seu sustento, para o sustento ali da aldeia. Então, eles não tinham essa preocupação. Já os brancos, não. Os brancos queriam o quê? Não uma produção só para o próprio sustento, uma produção para vender, comercializar. Então, esses índios tinham que trabalhar mais. E aí, os índios, muitas vezes, não aceitavam isso. Falavam, mas para quê? Para que eu vou ter que me matar de trabalhar? Para que eu vou ter que ficar fazendo isso daí? Isso aqui já é o necessário, tá? Então, é por isso que tinham os atritos aí entre eles. Esta questão de aldeamento dos índios, isso fazia parte do plano de progresso para a nossa nação, para a civilização brasileira, que era trazer o conhecimento do evangelho, colocar realmente, porque os índios eles também tinham às vezes algumas questões de ter 2 esposas ou 3, né? Então, os jesuítas tentavam, não pode, você só pode ter uma esposa, você tem que ter a sua família, você tem que cuidar dela. Então, algumas coisas que os jesuítas passavam para eles, alguns aceitavam, outros não. Então, fazia parte do processo evolutivo, fazia parte dos planos de Ismael, esse aldeamento. Porém, o que não fazia parte dos planos de Ismael, que os índios fossem obrigados de forma violenta. Então, assim, o propósito era esse aldeamento dos índios, mas não da forma como foi feita, com castigos, com mortes, com perseguições, tá? Então, é aquela história. Nem sempre a gente faz o que o plano espiritual espera da gente. Ou, às vezes, a gente faz, mas não faz da forma correta. Tá? Porque nós somos espíritos falhos. Somos ainda espíritos embrutecidos. Então, esses espíritos que reencarnaram, que vieram morar aqui no Brasil, que tinham esta missão de ajudar no processo civilizatório da nação brasileira, eles tentaram cumprir o seu propósito, mas não fizeram da forma certa. Que muitas vezes a gente faz isso aqui na nossa vida. A gente se propõe. Eu vou reencarnar e eu vou participar, né, de uma religião, eu vou aprender o evangelho, eu vou levar o evangelho para as pessoas. Aí chega aqui, a gente aprende, só que aí a gente quer enfiar na cabeça do outro. A gente, às vezes, quer tanto resolver aquilo que faz da forma errada. Tá? E aí foi isso que aconteceu, porque esses excessos não eram previstos por Ismael. Previstos até, né, pelas nossas imperfeições, pelas imperfeições dos espíritos, ainda era até meio que previsto, mas não era o planejado. O planejado é que fosse tudo de uma forma mais
tranquila. Porque Deus não cria projetos para nos trazer problemas, dificuldades. Quem cria os problemas e as dificuldades somos nós, por conta das nossas atitudes. Nós temos o livre-arbítrio. Então, Deus fala assim, ó, reencarna, vai lá, seu trajeto é esse. A forma como eu vou fazer esse trajeto depende de quem? De mim. Inclusive, eu posso me desviar desse trajeto. Tá? Então, infelizmente, a forma, os meios usados foram errados. Bom, quando os primeiros missionários retornaram ao plano espiritual, então esse grupo aí de espíritos, né, que Ismael falou, quem quer ir lá reencarnar para ajudar? Eles falaram, nós vamos, e foram os jesuítas, eles foram desencarnando. Quando esses primeiros missionários retornaram para o plano espiritual, eles vão falar com Ismael e pedem a Ismael a sua colaboração para que essa situação se modifique. Então, fala, olha o que estão fazendo, estão maltratando os índios, estão perseguindo os índios. Ismael, ajuda, faz alguma coisa, né? Aí olha o que o Ismael fala para eles. Irmãos, não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Livre-arbítrio. Eles não podem, os espíritos não podem interferir na nossa vida. Se eles pudessem, a gente não estava na situação que a gente está no nosso planeta, né? Mas eles não podem, eles têm que respeitar o nosso livre-arbítrio. Por quê? É uma lei divina. Para que cada um seja responsável pelos seus atos, sejam eles bons ou maus. Se nós fôssemos proibidos de fazer escolhas erradas, a responsabilidade, o mérito em fazer a escolha certa não seria nossa. Seria dos espíritos que nos conduziriam. Certo? Então, eles não fazem isso. Porque nós temos que ter o mérito das nossas boas escolhas, das nossas boas ações. Então, não dava para impedir, tolher a liberdade de cada um. Mas dá para tentar ajudar. Então, vamos lá. Não sou indiferente a esses movimentos hediondos nos quais os índios, simples e bons, são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Então, ou seja, ele não estava indiferente, ele não falou, sinto muito, não tenho o que fazer, tem que respeitar. Não, ele estava vendo o que estava fazendo. Ele tentava também achar uma solução, só que sem interferir no livre-arbítrio. Tá? Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Então, aqui o que ele fala? A justiça de Deus será feita. Só que no momento adequado, no momento certo. Mas a justiça vai prevalecer. O bem vai prevalecer. Mas esperemos no Senhor. Essa espera que muitas vezes a gente não quer. A gente não tem paciência. A gente é ansioso. A gente quer a resposta sim. Ó. Não passe de mágicas. Só que não. Temos que aguardar, esperar. Tudo leva um tempo para ir amadurecendo e tudo tem um propósito. Contudo, poderemos, com os nossos esforços, auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, avisando-lhes o coração de modo indireto quanto aos seus divinos deveres. Eles não podem interferir, de chegar e falar, não, você não vai fazer isso, ou provocar uma situação na nossa vida que nos impeça de fazer aquilo. Mas o que eles podem fazer? Nos intuir. Ou usar alguém para nos trazer aquela lição, aquele conhecimento, aquele ensinamento. Então, por isso que a gente vê como Deus é bom. Porque ele não interfere no nosso livre-arbítrio, mas ele sempre envia espíritos que vão reencarnando no decorrer de toda a história da humanidade, justamente para nos trazer ensinamentos, para despertar dentro da gente a compreensão das leis divinas. Então,
eles não podem agir diretamente, mas indiretamente eles agem. Não só podem, como fazem. Eles agem. Tá? E aí ele fala, avisando-lhes o coração de modo indireto. Né? Porque não vai chegar e vai falar, olha, Ismael não reencarnou, não apareceu aqui e falou, queridos amiguinhos, não pode fazer isso com o coleguinha. Não, ele não fez isso. Mas, de forma indireta, ele foi passando isso para todos. E, vamos ver aqui, que ele continua falando. Então, Ismael continua. Infelizmente, não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na grande obra de edificação da pátria do Evangelho. Quando alguém não cumpre bem a sua missão, ele é substituído. Só que se não tiver ninguém para substituir, adianta eu trocar 6 por meia dúzia? Não. O povo português tinha sido escolhido por Cristo. A gente viu isso, não foi? Foi Jesus que falou que eram os portugueses que viriam para cá. Mas não tinha nenhum outro povo que pudesse substituir. Não tinha ninguém que tivesse melhor do que eles para poder mudar. Não ia adiantar nada. Então, é o que ele fala. Todas as nações, como o próprio Portugal, se encontram presas da cobiça, da inveja e da ambição. Não eram só os portugueses que agiam desta forma naquela época. Eram todas as nações, todas as civilizações. Então não adiantava tirar os portugueses e trazer outro povo aqui para colonizar o Brasil, porque ia acontecer a mesma coisa. Os vícios de todas as identificam perfeitamente umas com as outras. E no povo lusitano temos de considerar a austera honradez aliada a grandes qualidades de valor e de sentimento que o habitam, conforme a vontade do Senhor, a povoar os vastos latifúndios que constituirão mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Ou seja, a pátria do Evangelho, Brasil. Olha o que ele fala. Pelo menos, ou seja, os portugueses estavam iguais aos outros povos. Só que o povo português ainda tinha uma austera honradez aliada a qualidades de valor e de sentimento que outros povos não tinham. Porque, como a gente viu, os portugueses, eles não tinham determinados preconceitos que outros povos tinham. Por isso que tinham portugueses que se relacionavam com índias e com negras. A gente já viu isso daí, não viu? Então, essa questão desse preconceito, que em outros países, outras raças, outras nações, era mais aflorado. Não que nenhum português tivesse. Lógico que também tinham os que tinham esse preconceito. Mas eles eram mais abertos, mais calorosos, digamos assim, mais propícios a se envolver com as outras raças. Enquanto outros povos não tinham isso. Muitas vezes se achavam superiores e não queriam envolvimento com os outros povos. O povo português, apesar dos seus problemas, apesar dos seus defeitos, apesar da cobiça, da inveja e da ambição, que era comum a todos naquela época, ele tinha esta questão de ser mais acolhedor, de ser mais, de se envolver mais, de se misturar mais, tá? Que os outros povos não tinham. Então, ou seja, eles tinham algo que facilitava, que era necessário para que no futuro... Cadê? Que no futuro, então, mais tarde, né, no futuro, vai colaborar nessa formação aqui da pátria do Evangelho. Então, vejam como tudo tem um porquê. Né? Às vezes você fala, por que o Brasil não foi colonizado por outro povo? Porque para os propósitos de pátria do Evangelho, não tinha outro povo. Além do que, a questão da fé era algo também muito forte, é ainda hoje algo muito forte no povo português. Eles têm essa questão da fé. A gente já viu quando foi o negócio dos franceses. Por que os franceses não puderam ficar aqui no Brasil? Porque aqueles franceses que vieram eram justamente o quê? Protestantes.
não tinham o culto a quem? A Maria. E o Brasil tem esta ligação com Maria. Não é à toa que a nossa padroeira é Nossa Senhora. Tá? Então o Brasil precisa, porque o Brasil é esse coração. Lógico, sem preconceitos, mas de uma forma figurada. Quem é o coração na família? Na maioria das vezes, não querendo é o que eu falo. Né? Há exceções, há tudo. Não vamos ser preconceituosos, mas de uma forma geral, quem é aquela que mais acolhe, aquela que perdoa? É a mãe. Então, ou seja, para ser o coração do mundo, o Brasil tinha que estar ligado a quem? Não só a Jesus, mas a mãe, a Nossa Senhora. Então, não dava para ter outro povo. Quem era o povo que tinha esta devoção maior à Nossa Senhora? Os portugueses. Então, era necessário que os portugueses fizessem isso. Tá? Recorrendo, pois, às possibilidades ao nosso alcance, buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo, que não esteja subordinado à política romana, a fim de caracterizar a nossa ação indireta. Porém, eles iam buscar alguém que tivesse esse tipo de pensamento aqui, mais liberal, que te valorizasse o trabalho, e que fosse mais justo, que não cometesse essas injustiças que estavam acontecendo com os índios. E era importante que ele não estivesse subordinado. O que é a política romana? Nessa época estava tendo a Inquisição. Então precisava ser alguém que não estivesse subordinado à Inquisição, não estivesse subordinado a Roma, porque Ismael não queria a Inquisição aqui no Brasil de jeito nenhum. Que foi o que a gente viu, que por isso que ele até permitiu a mudança do nome de Terra de Santa Cruz para Brasil. Porque ele não queria que a cruz, o símbolo da Inquisição, desse ideias para a Inquisição vir aqui para o Brasil. Tá? Então, ele queria alguém que tivesse essas qualidades e que não estivesse subordinado à Inquisição. Para trazer uma ação indireta. Não é que ele ia vir, chegar, dominar e fazer tudo, mas ele, através dos seus exemplos, deixaria um legado. Tá? Traremos a sua personalidade de administrador para que a parte mais flagelada da nova pátria, a fim de que seus exemplos possam servir aos que se encontram na direção das atividades sociais e políticas da colônia, e beneficiem de maneira geral a nação inteira. Ou seja, ele não ia vir para conquistar, dominar e governar o Brasil, mas ele viria para deixar os seus exemplos. Através das suas atitudes, através daquilo que ele fizesse, ele deixaria um exemplo, um legado para ser seguido, não só na região onde ele viria, mas em todo o Brasil. Ele virá da qualidade de invasor. Então, ou seja, não vai vir do povo português. Porquanto não encontramos outros recursos para a adoção de providências dessa natureza. Ele ia vir como invasor, porque não ia ter como ele vir de outra forma. Não tinha outra, eles não encontraram outra forma de fazer essa pessoa chegar aqui que não fosse através de uma invasão. Tá? Mas a sua permanência no Brasil será curta e eventual. Apenas durante os anos necessários a que suas lições sejam prodigalizadas aos administradores da nova terra. Então, ou seja, ele vinha com um propósito, ele ia cumprir aquele propósito e ele ia embora, ele não ia permanecer aqui. Tá? Preliminarmente, porém, devemos considerar que os seus companheiros não serão melhores que os portugueses no sentido da educação espiritual. Aqueles que viriam com ele continuariam agindo com os índios da mesma forma que os portugueses. Então, ou seja, era uma tarefa árdua para um homem só tentar modificar todo esse panorama, porque os que o acompanhavam iam ser exatamente iguais aos que estavam aqui. Tá? A época é de profundo atraso de quase todos os indivíduos.
Olha só, quase todos os espíritos encarnados na Terra, naquele momento, estavam no atraso espiritual. E é para expelir essas trevas da consciência do mundo que nos teremos de sacrificar nas atmosferas próximas da Terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Por conta da condição espiritual evolutiva dos espíritos aqui encarnados, eles tinham que se desdobrar, esses espíritos, Ismael e as suas falanges, tinham que se desdobrar para virem mais próximos aqui da Terra, principalmente aqui do Brasil, influenciar, trazer, inspirar bons pensamentos, boas atitudes. Olha só como a gente dá trabalho. E como nunca estamos sozinhos, né? Então, em 1624, os holandeses, com uma expedição da WIC, o que era a WIC? Companhia Holandesa das Índias Ocidentais ou Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, que era uma reunião de mercadores holandeses. Então, era uma associação lá, uma companhia que se reuniu e eles faziam comércio, tá? E aí, então, esses holandeses, houve uma expedição dessa companhia holandesa com 26 navios, transportando um efetivo de cerca de 1.700 homens, atacou e conquistou a Bahia, usando como pretexto a sua guerra com a Espanha. Então, já que o Brasil, sob domínio de Portugal, estava indiretamente sob domínio da Espanha, eles usaram o pretexto de que estamos em guerra com a Espanha, então vamos atacar o Brasil. E vieram atacar, primeiramente, a Bahia. Tá? A administração da cidade passou a ser exercida por um fidalgo holandês chamado Johan van Dort. Não é ainda esse homem que Ismael fala. Tá? No ano seguinte, em 1625, a Espanha enviou uma poderosa armada de 52 navios com cerca de 12.000 homens. Os holandeses invadiram o Brasil com 1.700 homens. A Espanha já partiu para a ignorância e mandou 12.000 homens, que derrotou e expulsou os invasores holandeses em 1º de maio de 1625. Essa foi a primeira invasão. Eles sossegaram? Não. Em 1630, os holandeses armaram uma nova expedição. Tá? E desta vez, ao invés de ir para a Bahia, eles foram para Pernambuco, onde, em fevereiro de 1630, conquistaram Olinda e Recife. Com a vitória, os invasores receberam um reforço de mais de 6.000 homens. Dessa vez eles foram mais espertos. Eles mandaram lá, conquistaram, e falaram, conquistamos, manda mais gente aí para a gente se precaver, para não ser pego de surpresa igual da outra vez. Aí chegaram mais 6.000 homens enviados da Europa para assegurar a posse da conquista. A aquisição de mão de obra escrava tornou-se imprescindível para o sucesso da colonização holandesa. Assim, a companhia holandesa começou a traficar escravos da África para o Brasil. A gente falou que os holandeses não eram melhores que os portugueses. Então, eles vieram, se apoderaram aí da produção da cana-de-açúcar, para gerar o açúcar, só que eles precisavam de mão de obra. Os índios não queriam trabalhar dessa forma, então o que eles começaram a fazer? Traficar os negros para cá. Tá? Esse é o último, não é? E por que eu fiz hoje mais curtinho? E aí, a semana que vem vocês vão saber quem era o espírito, quem é o espírito encarnado que veio para ajudar. Mas hoje eu deixei esses 5 minutinhos aí para falar um negócio para vocês. Ontem eu acabei ouvindo um trecho do Evangelho e eu achei interessante trazer para vocês. Todo mundo já ouviu falar da multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus, certo? E eu também já tinha ouvido falar várias vezes. Ontem, no entanto, eu ouvi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Bom, quem não lembra é o quê? Jesus era acompanhado de grandes multidões, porque Jesus começou a realizar
as curas, levava palavras de conforto, as pessoas se encantavam realmente, se convertiam com Jesus, né? Porque a gente imagina, quando a gente às vezes hoje chega perto de uma pessoa que tem aquela energia boa, aquela coisa, a gente se sente tão bem, né? Imagina perto de Jesus. Devia ser algo assim indescritível. Eu nunca fui em Uberaba ver o Chico, mas eu tenho uma amiga que foi. E ela falou assim, que nem chegou perto dele, porque é muita gente, mas só de estar no mesmo ambiente dele, que era uma energia assim, algo inexplicável. Isso Chico Xavier... Oi? Sua mãe viu? Esperança, veio, ela falava que era algo diferente. Então, se com o Chico era assim, imaginem com Jesus. Devia ser algo assim que não é à toa que as pessoas se convertiam, porque eu acho que era algo assim inimaginável, não dá nem pra gente pensar, né? A gente acho que não tem nem condição de entender como era. Então, multidões seguiam Jesus. Chegou um dia que ele chegou de uma cidade onde já tinha atendido um monte de gente, curado e tudo mais, e chegou em outra e tinha uma multidão esperando por ele, para ouvir os seus ensinamentos. E muitos pedindo curas também. E Jesus não negava atendimento, uma palavra a ninguém, como até hoje não nega, toda vez que a gente o busca, ele responde. Jesus falou com a multidão e acabou ficando tarde. E aí os discípulos vieram e falaram assim, mestre, manda todo esse povo embora, porque está ficando tarde e não tem comida para dar para eles. Como esse povo vai se alimentar? Como é que eles, né, vão poder voltar depois para suas casas, para suas cidades e tudo mais? E aí Jesus fala assim, não, vamos dar a eles de comer. E os apóstolos falam, oi? Tá doido? Não falaram, tá doido, mas como a gente vai dar de comer para esse povo? A gente não tem dinheiro para comprar comida para todo esse pessoal aqui, é muita gente. Aí Jesus falou assim, vai e vê o que eles têm para oferecer. E aí eles voltam lá com 2, 3 peixes, 2, 3 pães lá, que eu não lembro exatamente a quantidade, mas no Evangelho fala, mas assim, pouquinhos, né? Uns 3 pães, uns 5 peixes, algo assim. E aí Jesus pega isso que foi oferecido, que foi dado pelo povo, abençoa e começa a dar e a distribuir. E aquilo alimentou toda aquela multidão e ainda sobraram cestos de pães e de peixes. Isso é o que está no Evangelho, certo? Aí o que a gente eu nunca tinha parado para pensar. Jesus precisava do pão e do peixe para fazer a multiplicação? Vocês acham que não, né? Por quê? Jesus foi ele que criou o planeta Terra. Então ele precisava de peixe, de pão para criar mais peixe, mais pão, sendo que ele criou tudo que existe no planeta Terra. Ele sabe manipular o fluido cósmico universal. Sabe construir. Que o Kardec fala para a gente que para os espíritos é o quê? A vontade, né? Espíritos puros. Eles pensam, têm a vontade de fazer, eles realizam. Então era só Jesus pensar nos pães, pensar nos peixes, manipulava o fluido cósmico universal, que ele sabia fazer, sabe fazer, e pronto. Mas não, Jesus pediu para os apóstolos irem ver o que o povo tinha. Por quê? É isso que eu nunca tinha me atentado. O que a gente viu hoje? Ismael não podia interferir no nosso livre arbítrio, porque nós somos responsáveis. Jesus quis mostrar para a gente que nós
somos os responsáveis pela nossa evolução. Ele quis colocar o que aquela multidão tinha para oferecer para que eles colaborassem no, entre aspas, milagre. Quantas vezes a gente não percebe que a gente acha, tem aquela frase do Evangelho, busca e acharás, bater e abrir-se-vos-á, pedir e recebereis. Então a gente acha que basta a gente fazer o quê? Pedir. Ele pode nos conceder, a gente só pedindo. Jesus pode. Só que não é isso que Jesus quer da gente, porque ele quer que nós façamos parte do processo, para nós termos a nossa responsabilidade naquilo. Por quê? Pegando o que aquela população, o que aquela multidão tinha, pegando o que eles tinham a oferecer, Jesus colocou eles no meio do milagre. Jesus colocou o que eles tinham para oferecer, distribuindo a outros. Então, ou seja, aqueles que colaboraram, eles foram parte ativa na doação. Então é isso que Jesus quer da gente. Não adianta só a gente pedir. O que nós podemos oferecer, o que nós podemos dar, não porque Jesus precisa, nós que precisamos. Porque quando Jesus disse, amem-se uns aos outros como eu os amei. É isso, é você dar de si para o próximo. É você se dedicar de alguma forma. Então, eu não tenho nada para oferecer. Tem, todo mundo tem algo para oferecer. Uma oração, uma vibração. Quando nós vibramos por alguém, nós estamos oferecendo o quê? A nossa energia para alguém. Então, os que não tinham pão, não tinham nada para oferecer, mas eles estavam ali envolvidos naquele pensamento. Então, o que Jesus quer? Jesus quer que nós também nos dediquemos, que nós também colaboremos de alguma forma. Não é só rezar, não é só pedir, não é só entregar na mão dele e falar, faz aí. Temos que dar algo de nós. Nossas vibrações, nossos pensamentos, nossa postura de fé, de perseverança, são formas da gente colaborar. Então, se eu não posso ir lá e fazer pessoalmente, mas eu posso vibrar. Eu tenho que doar algo. Não adianta apenas eu pedir. O que eu posso oferecer? Não devemos ficar naquela posição cômoda de, estou pedindo, mas Deus que sabe o que faz. Deus sabe o que faz, sim. Só que Ele também quer de nós, Ele quer saber. E aí? Qual a colaboração de vocês? Como vocês estão colaborando? Como vocês estão ajudando nesse processo? Então, vamos dar algo de nós. Vamos pesquisar lá se não tem um pedacinho de pão, um peixinho guardado, para a gente poder entregar isso a Jesus, para que isso seja multiplicado pelos outros. Então, vamos dar a nossa colaboração. Não vamos esperar só. Vamos agir. Vamos nos doar. Porque é isso que Cristo quer de nós. Esta colaboração. Somos todos o quê? Irmãos. Somos todos filhos de Deus. Então, todos nós temos que colaborar, principalmente nesse processo de renovação que a Terra está passando. Então, o que nós podemos oferecer a Jesus? Como nós podemos colaborar? Então, vamos recolher aí o que nós temos e vamos dar a Jesus para que aí sim Ele multiplique isso e aí sim vai ser feita a vontade dEle. Mas eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que me doar.
eu tenho que me dedicar de alguma forma. Não adianta só eu ficar esperando que Deus faça sozinho. Ele pode fazer. Quero que fique claro, não é que Deus ou Jesus precisem de nós, mas eles querem que nós façamos parte do processo. Tá? Então, vamos nos dedicar, vamos nos doar de alguma forma, dentro daquilo que a gente tem, dentro das possibilidades que a gente tem, vamos fazer a nossa parte. Não adianta só pedir. Pedir é importante, orar é importante, vibrar é importante. Mas vamos fazer a nossa parte. Tá? E outra coisa, aquela multidão acreditava em Jesus. Eles não sabiam se eles iam receber alimento, eles não foram lá pedir alimento material. Mas eles estavam bem ali. Ninguém estava preocupado, estavam ficando com fome, mas eles queriam ouvir Jesus. Eles confiavam em Jesus. Então, vamos confiar. Vamos ter fé, vamos ter confiança. Não vamos entregar os pontos. Muitos estavam com fome, muitos estavam cansados, mas eles desistiram. Eles voltaram para suas casas ou eles ficaram lá para ouvir Jesus? Então vamos fazer a nossa parte. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente acha que não vou conseguir, ou isso não vai dar em nada, isso não vai dar certo. Se a gente não tentar, como é que a gente vai saber? Pelo menos nós faremos a nossa parte. Certo? E aí eu trouxe hoje uma música que então tem a ver com isso, que é a música Sonda-me, não da Aline Barros, mas do Padre Marcelo, que fala, o Senhor sabe o que vai no nosso coração. O Senhor sabe aquilo que a gente deseja. E Ele nos ama. E Ele faz o melhor. Mas, voltando nessa parte do Evangelho, Ele faz o melhor para aquele que se entrega, aquele que também se oferece a Ele. Tá? Então vamos então ouvir a música aí. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas.
Tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de ir tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, 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 que tu me amas.